mais uma vez abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo 33. Aproveito para dizer que hoje nós não teremos o nosso culto infantil, mas o berçário, acredito que esteja aberto à disposição das mães que precisarem para poder amamentar os filhos e também qualquer necessidade comum aos bebês e às crianças. Salmo 33. Salmo 33. Diz o seguinte o texto sagrado, todo o salmo, faremos a leitura de todo o salmo. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos, fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, gratos por tua santa e bendita palavra. Suplicamos a ti, ó Deus, fale ao nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos da tua instrução, ó Deus. Então, nos ilumine pelo teu Santo Espírito, nos faça entender e compreender a tua palavra. É a nossa oração que te fazemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Aqueles que aceitaram o desafio de ler a Bíblia toda durante esse ano, logo depois de ler o livro de Gênesis, iniciamos a leitura do livro de Jó. O livro de Jó é recheado de sofrimento. Quem aqui nunca foi tentado a se autoexaminar e chegar à conclusão? O meu sofrimento parece o de Jó, pelo menos nessa área da vida. O sofrimento parece que chega ao nosso peito, invade a nossa alma no mais profundo do nosso ser.
E esse sofrimento pode chegar a nós de inúmeras formas. Ele tem inúmeros gatilhos. Pode ser o sofrimento na área familiar. Pode ser um sofrimento em uma questão muito pessoal e particular. Alguns de nós enfrentam um sofrimento no trabalho, quem sabe na igreja, com uma amizade, nos relacionamentos, nas finanças. Tem um irmão, amigo, que por uma coluna de jornal, por sua formação em psicologia, acabou que esta coluna se transformou em um livro, Aprendendo a Lidar com. Estou falando do Leonardo Vieira, é membro hoje da Igreja Presbiteriana Memorial. Estive na igreja junto com ele quando plantei lá o Cidade Nova, e ele emprestava a garagem dele para que funcionasse a escola dominical na classe dos adolescentes. E ele, em 2018, lançou um livro, Aprendendo a Lidar com o intuito de auxiliar algumas pessoas que enfrentavam das mais diversas dificuldades, como frustração, sofriam por conta da timidez, das emoções, sofriam por conta de depressão e várias outras coisas. Mas nós temos uma expectativa, e muitos de nós têm uma seguinte expectativa: um dia eu vou encontrar uma fórmula mágica, um dia eu vou encontrar a resposta pronta, que todos os meus problemas serão resolvidos. Só que Deus ao invés de dar a resposta pronta, ao invés de nos dar as respostas, não sei se você lembra disso, na minha época tinha um livro de matemática e de física do Buongiorno, que vinha um volume assim, no ensino médio. E a gente era tentado com aquelas questões da FUVEST, sabendo que tinha as respostas lá no final. Uma época a escola, o Estado mandou e veio com a versão do professor, que vinha a resposta lá no final de todas aquelas questões. A turma era tentada, ao invés de resolver o problema, e lá no final tinha a resposta. Quem nunca foi tentado em querer encontrar uma resposta fácil? Mas ao contrário disso, Deus nos matriculou nessa escola chamada vida, para que nós, então, tenhamos a possibilidade de, sofrendo, tendo dificuldade, passando por momentos difíceis, nós então encontremos a resposta. E entendamos que a resposta não estará pronta no final, mas ela é um misto daquilo que a gente vai construindo e vendo e percebendo por tudo que Deus nos permite passar, que Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Este salmo, alguns vão localizá-lo como um cântico após um grande triunfo numa guerra. Só que o sofrimento, a luta, ela é tão grande, que ela pode nos calar. Pode fazer com que nós não queiramos mais ir à igreja ou nos entregarmos ao louvor, que é tão bom louvar a Deus. Alguns perdem o temor a Deus e começam a analisar a história, as circunstâncias da vida, falando: olha, este sofrimento está pesado demais, Deus está sendo injusto, por que eu, ó Deus? Como nós falamos aqui de Jó, de vez em quando Deus precisa nos levar para um lugar e falar: opa, peraí, deixa eu te fazer umas perguntas. Onde é que você estava quando eu fiz tudo isso aqui? Alguns perdem não apenas o desejo de louvar, não apenas o temor a Deus, mas perdem a esperança. John Skinner, em 1922, falava que
Jeremias era, em certo sentido, o primeiro salmista. Por quê? Era o profeta que tinha as suas profecias desrespeitadas, ignoradas. Imagine aí, o fruto do seu trabalho desrespeitado e ignorado. Isso trouxe para o Jeremias uma fama de ser um profeta chorão, porque ele lamentava isso. Só que naquilo que alguns veem o desrespeito ou a falta de sentido que alguns davam às suas profecias, pelo menos os seus contemporâneos, fez de Jeremias alguém que descobrisse o processo da comunhão pessoal com Deus. John Skinner vai dizer que a vida, em seus apertos e em suas dificuldades, podem criar um ambiente propício para que nós tenhamos comunhão com Deus. Por isso, eu gostaria de refletir com os irmãos no Salmo 33. O Salmo 33 vai nos apresentar aqui algumas ordens, e eu destaco duas. Depois vou passar por uma terceira questão para a gente concluir. Duas ordens estão muito claras aqui no Salmo 33. E às vezes o sofrimento pode nos fazer desconsiderar estas ordens. Se o seu sentimento, ou se sua vida é uma vida de sofrimento, ou o momento que você está vivendo é um momento de dor, de sofrimento, de dificuldade, de guerra. E aí, quando eu digo guerra, não é apenas um conflito armado, mas aquela guerra de creio em Deus ou nas minhas forças. Aquele conflito. Prestemos atenção, então, nessas ordens que estão aí no Salmo 33. E a primeira delas está logo no versículo de número 1. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. E segue assim os versos 2 e 3. E a ordem que está aqui clara é uma ordem de louvor a Deus. Os 3 primeiros versículos aqui reforçam a ideia desta ordem de louvor a Deus. E não é louvar por qualquer coisa. O início desse salmo tem uma ordem de louvor que está intimamente ligado com o salmo anterior. O Salmo 32, verso 7, vai dizer: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação, me cercas de alegres cantos de livramento. É como se o Salmo colocasse: olha, você precisa e tem uma ordem para que nós louvemos a Deus, porque Ele é o Deus que nos livra. O Deus que nos livra dos conflitos, da batalha, do sofrimento. Por isso, a ordem é: precisamos louvar a Deus, mas não qualquer louvor. Exultai aqui é louvar com voz alta, com hino, com gritos de homenagem a Deus, uma aclamação ao Rei. E não é apenas cantar alto, é com fervor, com todo sentimento. E essa ordem não vem desprovida de razão. Nos 3 primeiros versículos, ele então enfatiza esta ordem, mas ele apresenta nos versículos seguintes as razões pelas quais nós devemos exultar e louvar a Deus, celebrar a Ele, cantar louvores, ainda que passemos por sofrimentos. Ele vai dizer: porque a palavra do Senhor é reta, está no versículo 4. É a primeira razão. Ele ainda dá outra razão. O proceder do Senhor é fiel. Uma terceira razão: Ele ama a justiça e o direito. Em tempos em que as pessoas
criticam, e com razão, os nossos tribunais, quer sejam locais ou nacionais, por decisões equivocadas, o Senhor ama a justiça. Ele ama o direito. Nós lemos no início Isaías capítulo 6, verso 3, em que Isaías, ao ver o Senhor, ele vai dizer que a terra está cheia da sua glória ou da sua bondade. É uma quarta razão pela qual o salmista nos dá motivo para louvar a Deus. A terra está cheia da sua bondade. Ele ainda vai dizer e dar uma quinta razão para nós louvarmos a Deus, exultarmos a Ele. Os céus, por sua palavra se fizeram. E não apenas isso, pelo sopro da sua boca, numa outra razão, o exército deles. Por fim, ele vai dizer que Deus é aquele que ajunta as águas do mar e ainda faz um reservatório debaixo deles. O que o salmista está dizendo aqui é que nós devemos louvar a Deus por contemplá-lo e saber quem Ele é. E Ele se revela a nós por sua palavra e também pelas coisas criadas. Quando nós vemos a glória de Deus na criação, nós temos o mesmo sentimento do profeta Isaías. Ai de mim, eu sou pequeno, eu sou pecador diante de um Deus tão grande. Quando nós contemplamos a grandeza de Deus, isso é fruto da graça e da misericórdia dele, para que nós encontremos o caminho da humildade. Porque o humilde acha graça diante de Deus, mas aos soberbos Deus resiste. Nós somos convidados então a pesquisar as coisas criadas e encontrarmos no final a riqueza de Deus em todas as coisas. No final de tudo, nos deparamos com a glória e a bondade de Deus por toda parte. A bondade de Deus, ela é revelada a nós em todas as coisas. Por isso nós devemos louvá-lo. O mundo é grande demais e Deus o domina sem esforço nenhum. Talvez o Isaac não vai nem lembrar. Ontem, quando nós lemos a Bíblia para orar, depois que ele orou, ele olhou para mim assim e falou: papai, se todo mundo resolver orar ao mesmo tempo, como é que Deus vai fazer para ouvir todo mundo? Aí eu falei com ele: filho, fique tranquilo. Se todo mundo quiser orar ao mesmo tempo, Deus é tão grande que Ele consegue ouvir todas as orações individuais. E se Ele quiser, Ele pode atender todas elas. E Ele pode estar com cada pessoa que lhe aprouver estar. Essa foi a resposta que eu dei para ele. Mas essa não é uma resposta fácil, tranquila e simples para que nós aceitemos isso. A gente não consegue ter a dimensão da grandeza de Deus, imagine aí. Ainda mais nós presbiterianos, que cada um tem que orar ao seu momento, na sua vez, para que todo mundo não ore de uma vez, mas isso não é que nós queremos proteger Deus. É apenas por uma questão de organização. Mas Deus é capaz de ouvir a oração de todo ser humano que quiser orar. Deus é grande demais, irmãos. Por isso, Ele tem que ser louvado. Porque na sua grandeza, Ele revela essa grandeza a nós, para que nós vejamos quão pequeno nós somos, nos dando a oportunidade de ser o que precisamos ser, humildes. Porque os humildes são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus.
Então, a primeira ordem que o salmista nos dá é para louvar a Deus, para exultar, para fazer isso com voz alta e com fervor, com sentimento, com toda a nossa vida. Mas há uma segunda ordem no verso 10, no verso 8. Ele diz: tema o Senhor. É uma ordem. Não apenas louvar a Deus, mas temê-lo. E esse temor aqui, ele é estendido a todos os habitantes da terra. E assim como ele fez em relação ao louvor a Deus, ele vai nos dar razões pelas quais nós devemos temer a Deus. Primeiro, com a sua palavra. Ele falou e tudo se fez. Uma segunda razão, ele ordenou a existência de tudo que existe, ou seja, tudo que existe foi criado por Deus. Ele é soberano e nada pode impedir ou atrapalhar os seus desígnios, que são eternos. Uma quarta razão, o propósito dele é eterno. Aqui, conselho pode ser traduzido também como propósito ou plano. Ninguém pode frustrar o propósito ou plano de Deus. É por isso que Jó, depois de ter passado por tudo que passou, ele chega ao final e diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos, propósitos ou conselho pode ser frustrado. É a mesma raiz aqui que está neste versículo. Uma outra razão, uma quinta razão, Deus nos escolheu como um povo para ser o povo, a sua herança. Quer mais uma razão pela qual você deve temer a Deus? Ele vê todas as coisas. Ele observa tudo. Ele contempla todas as nossas obras. Ele sabe o que passa na nossa mente. Ele sabe o que abriga no seu coração. A palavra ainda não nos chegou aos lábios, ele já conhece toda. Uma sétima e última razão. Ele é Deus Todo-Poderoso, irresistível, ninguém pode resistir. Ninguém pode ser livrado se quiser contender com ele. Vamos aplicar isso à nossa vida? A criação nos convida não apenas a louvar a Deus, mas a temer o Deus que o criou. Aquilo que Deus fez e é revelado a nós é um convite para que nós tenhamos a consciência que tudo que nós fazemos na presença dele. O salmista apresenta uma ordem para temer a Deus, dizendo que a vontade de Deus, ela é sempre triunfante. Nada pode atrapalhar a vontade de Deus. O salmista fala da glória obediente da natureza para nos livrar ou para comparar com a rebeldia humana. Dizendo, olha, Deus criou todas as coisas e todas as coisas acontecem de maneira perfeita na criação, porque a natureza é obediente, mas nós, seres humanos, somos desobedientes desde o Éden. Ele está evocando aqui as coisas criadas para que nós temamos a Deus e vivamos uma vida de temor na presença dele. Deus é aquele que consegue olhar, que consegue ver, discernir tudo o que se passa na nossa vida, na nossa mente e nos nossos corações. Por isso, temamos a Deus. Ele ainda vai colocar aqui sobre o poder de Deus.
Se você observar o Salmo de número 2, há um conluio dos reis poderosos da terra que se levantam contra Deus, dizendo: nós vamos resistir. Deus olha para esta cena e ri disso. Aqui, como salmista, e alguns colocam este salmo num contexto de guerra e de livramento, por isso o louvor e temor a Deus, ele vai usar aquilo que representava a maior força da época, os cavalos. E muitos reis confiavam então nos seus exércitos poderosos, no poder e na força que a cavalaria tinha. É o que está no verso 17. Mas no verso 16 ele diz: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Embora nós tenhamos a ordem de louvar a Deus e de temê-lo, alguns ainda insistem em confiar nas suas próprias armas, no exército que está à sua disposição, no recurso financeiro, ou quem sabe na inteligência, ou nos títulos que tem, ou na cabeça privilegiada. E deixam de confiar em Deus e de ter esperança em Deus. O salmista então vai dizer que nós devemos louvar a Deus, nós devemos temer a Deus como uma ordem, e a consequência disso não é outra senão esperança renovada, esperança em Deus. O louvor e o temor nos levam para o caminho da esperança. O verso 20 vai dizer: a nossa alma espera no Senhor, Ele é que é o nosso auxílio, Ele que é o nosso escudo. Nossa esperança não é o que nós temos à nossa disposição, não é o nosso recurso próprio, mas o próprio Deus. Nele, no verso 21, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Nele, o nosso coração se alegra. Posso fazer algumas perguntas? Onde é que está a sua esperança? Onde a sua alma espera? O que traz alegria no seu coração? Onde está a sua confiança? A grande questão é que o sofrimento que vem à nossa vida, que às vezes tira a nossa paz, nos faz deixar de discernir algumas coisas. E aí a gente vive uma vida que não louva mais a Deus, não reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz. Por isso, ainda que o sofrimento te convide a calar a sua voz, a calar o seu louvor, ainda que o sofrimento te convide a desistir da vida, a não ter mais sensibilidade ao contemplar tudo que foi criado para a glória de Deus, ainda que a dificuldade te convide para ser uma pessoa insensível, a não perceber que Deus é bom, tão bom que criou todas as coisas com tanto amor, com riqueza de detalhe. E fez tudo para louvor da glória dele. Mas um mundo tão grande para uma pessoa tão pequena, um Deus tão grande para um ser tão pequeno como eu, sim, para que ao contemplar as obras de Deus, para que ao contemplar a grandeza de Deus, você trilhe o caminho da humildade e entenda que mesmo sendo quem Ele é, mesmo sendo quem você é, Deus não deixou de nos amar. Sabe o que
o sofrimento da vida deve trazer para o nosso coração a ideia clara de que nós devemos louvar a Deus, exultá-lo, cantar em voz alta, com fervor no coração. Sabe o que o sofrimento da vida deve nos convidar? A ter como uma ordem que não apenas o louvor, mas o temor a Deus, que não apenas criou, mas sustenta todas as coisas. E o propósito dele é eterno e nada nem ninguém pode impedir ou frustrar esse propósito. Sabe por que muitos de nós sofrem? Para que nós tenhamos esperança em Deus. Para que nós confiemos no Senhor. Porque Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. O salmista escreveu esse salmo para que a confiança, para que a esperança brotasse, como de fato brotou do fundo da sua alma, e que a razão da alegria da sua vida não era agora ter à sua disposição coisas, não era ser rico de coisas materiais, mas era ter esperança e confiança em Deus. E isso independe da sua posição, da sua condição econômica. O Senhor te trouxe aqui hoje para te alertar que neste mundo criado por Ele com tanto cuidado, você e eu seremos colocados diante de guerras, de conflitos que podem nos trazer sofrimento. Mas diante disso, louve a Deus. Diante disso, tema a Deus. E o louvor e o temor a Deus precisa fazer com que nós tenhamos esperança, confiança e alegria naquele que nos criou, naquele que nos formou. E por fim, ele diz: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Tem um momento da vida, e esse momento deveria ser quase que diário. Nós devíamos sempre esperar em Deus e em mais ninguém. Os reis confiavam nos cavalos e nos seus exércitos. Hoje, muitos de nós confiam num governo ou na mudança de governo. Muitos confiam em exército, em sistema político. Muitos confiam em várias outras coisas. Nós esperamos em Deus. Confiamos em Deus. Por isso, o louvamos. Por isso, exultamos nele. Por isso, o tememos. Não permita que nada nem ninguém tire os seus olhos de estarem postos no Senhor. Não permita que nada tire a sua esperança de confiar em Deus, de ter alegria nele e de esperar nele graça e misericórdia. Vamos orar? Senhor, apresentamos diante do Senhor as nossas vidas. E sabemos, ó Deus, que as lutas, as dificuldades que muitos de nós enfrentam, ou está enfrentando agora, invadem o nosso peito, o nosso coração, por vezes a nossa alma. E a dor e a dificuldade às vezes são tão grandes que nós então nos calamos. Não louvamos mais o Senhor.
Perdemos a sensibilidade de contemplar que o Senhor é Deus grande e poderoso, que cria todas as coisas, e nenhum dos teus planos até hoje foi frustrado e jamais será. E aí nós, sem a sensibilidade devida, não desfrutando do temor e do louvor ao Senhor, nos entregamos a confiar no poder de um exército ou na força dos cavalos. Mas, Senhor, seja o Senhor a nossa esperança, seja o Senhor a nossa confiança, que a nossa alegria não esteja vinculada a questões externas, não esteja vinculado à situação econômica ou financeira, ou à ausência de tribulação ou dificuldade, mas que a nossa alegria esteja no Senhor, em ter o privilégio de olhar a Ti, ó Deus, de pôr os olhos em Ti, ó Deus, e ver a Tua grandeza, e mesmo assim, sendo quem és, o Senhor nos ama. Obrigado, ó Deus, por encher o nosso coração de esperança. A esperança de que será um dia lindo encontrá-lo na glória, conforme o Senhor prometera. Nos ajude, ó Deus, a encarar a vida, ainda que com os seus sofrimentos, dificuldades, guerras e conflitos. Confiemos em Ti e sejamos alcançados por Tua graça, por Tua misericórdia. Seja o Senhor o auxílio fiel da Igreja Betânia e o escudo que nos protege e nos guarda em todas as tribulações e guerras. Oramos a Ti, confiados e confiantes, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, que a graça salvadora e sustentadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que as doces e eternas consolações, bem como os dons do Espírito Santo, repouse sobre todo o povo de Deus aqui reunido, bem como sobre todo o povo do Senhor, espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.